Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje tenho o grande prazer, inusitado, de trazer uma convidada que vai nos dar informações, questões pontuais, situação importante na hora do desenvolvimento de um projeto na área da vigilância sanitária, clínicas, consultórios, entre outros, tá? Trago com vocês Edmeia Caetano, técnica da Vigilância Sanitária Estadual do subgrupo de Andradina. Edmeia, seja muito bem-vinda. Agradecer imensamente aí da possibilidade da gente estar batendo esse papo que para nós aqui dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura é muito importante no tocante à adequação dos espaços. Quando a gente fala de clínica, consultório, entre outros que estão relacionados à vigilância sanitária. Então, Edmeia, eu vou deixar você se apresentar, fica à vontade, a gente vai bater um papo tranquilo e trazer muito conhecimento que eu tenho certeza que vai ser ótimo. E obrigado de novo pela agenda. Imagine, eu que agradeço, viu, gente? É muito bom a gente conseguir falar um pouquinho sobre vigilância sanitária, que é muito mal entendida, às vezes interpretada nas nossas ações. Então, eu sou Edmeia, eu resido aqui em Andradina, eu já trabalho na vigilância sanitária há 28 anos, né? Então, a gente está aí um tempo longo. A minha formação é enfermeira, mas como a gente acaba tendo que lidar com vários aspectos, a gente entende de tudo um pouco. A gente entende da parte de alimentação, da parte da saúde, da parte da engenharia, da parte de farmácia, e a gente vai se envolvendo com tudo que precisa para a gente conseguir trilhar uma proposta, vamos dizer assim, de melhor assistência, atendimento, minimizar riscos, né? Que é isso que é o papel fundamental da vigilância hoje. A gente evitar que as pessoas, ao se submeterem a qualquer atendimento ou a qualquer alimento, ela saia de lá com prejuízos, com riscos, né? Edmeia, deixa eu começar esse bate-papo nosso assim. Eu vejo assim, de extrema importância, né, o trabalho da vigilância sanitária, mas eu vou começar com outra situação. Qual que é a situação? Às vezes, aquele que efetivamente vai passar por como que eu vou dizer, uma inspeção da vigilância sanitária, né? Ele às vezes ele não entende e não acredita na importância que tem a vigilância sanitária em um ambiente, em termos de higienização, possibilidade de contaminação, tanto de alimentos como de equipamentos e como de medicamentos e também o descarte. Então, assim, eu queria que você fique à vontade para falar sobre essa importância do que é a vigilância sanitária para a gente poder entrar na área construtiva. Vamos. Então, assim, a vigilância sanitária hoje, ela tem um papel fundamental em termos de assessorar, né? Seja qualquer área que a gente seja envolvido. Hoje até a saúde do trabalhador faz parte hoje da vigilância sanitária. Por quê? Dependendo de onde ele está prestando assistência, é risco para ele, né? Então, quando a gente às vezes vai até numa fiscalização, muitas vezes também não é só o paciente que está envolvido no risco, até mesmo o trabalhador, ele está correndo risco dependendo do ambiente onde ele esteja, né? E hoje a gente sabe que se eu não tiver uma estrutura adequada para qualquer área que a gente vá trabalhar, essa área física mesmo, ela pode interferir no que eu vou produzir, no que eu vou oferecer, do que eu vou ofertar. E uma coisa importante, professor, que a gente sempre, às vezes, recebe algumas, assim, me ajuda a achar uma pessoa que possa fazer um projeto para um consultório, me ajuda alguém que acha um projeto para o hospital, me ajuda, por quê? São aspectos, não é uma residência, são aspectos que são minuciosos, que a gente vai ter que levar em consideração em muitas legislações. Então, aqui no interior ainda falta muitas pessoas, assim, da área de vocês, né? Habilitadas para isso, né? Isso, para que interprete e se dediquem a estudar as leis nossas. Eles só vão estudar quando vem um cliente, vamos dizer assim, né? Mas a gente, às vezes, sente falta disso. A gente tem que começar a sentar com o engenheiro aqui, aí a gente tem que
iniciar do zero, sendo que se ele já tivesse uma especialização nessa área, se ele já tivesse envolvido nesses campos, seria muito mais fácil, né? Recentemente nós tivemos aqui conosco a professora Ariadne Pires, coordenadora do curso de nutrição, e ela pontuou muito a questão das RDCs, né? Que devem ser atendidas pela vigilância sanitária, a questão do fluxo contínuo na hora de um preparo de alimentos, né? E assim, e por que eu quis trazer isso à tona? Porque eu acho de suma importância, talvez aquele que está nos assistindo, que vá nos assistir, profissionais tanto da engenharia civil quanto da arquitetura, eles não têm realmente essa visão conforme a Edmeia está apontando, que só vão efetivamente buscar a informação quando se demanda ou quando se precisa de um determinado adequação de um projeto, né? E então a gente vê que às vezes alguns profissionais, né, da área, quando vão ou passam pela solicitação de vou ampliar uma clínica, vou construir uma clínica, vou um consultório médico, né? Ele às vezes acaba, a hora que a vigilância sanitária vai dar o veredito final, às vezes eles não passam, né? Precisa fazer adequação. Aqueles às vezes que passam por uma situação de ter os gases, né? O descarte, a entrada e saída. Então isso que eu acho importante, que está faltando realmente, né, Edmeia? Isso, a gente tem que criar, para tudo que a gente vai trabalhar hoje, seja na área da saúde, até da alimentação, o referido fluxo que a gente fala, né? Então, a gente tem que ter um fluxo. Na saúde, assim como a nutricionista colocou, nós também, em esterilização, tem que ter um fluxo. De resíduo de saúde tem que ter um fluxo, né? Centro cirúrgico tem que ter um fluxo. E a gente fala muito em barreiras, quando a gente cita a área da saúde, a gente fala, olha, eu tenho que fazer uma barreira no lactário, eu tenho que fazer uma barreira no centro cirúrgico, eu tenho que fazer uma barreira na central de material. Então, essa barreira é que vai evitar que a gente tenha os cruzamentos, né? Isso, os cruzamentos. Ela falou muito disso, de cruzamento. Aí é onde eu tenho risco para o meu paciente, para o meu funcionário, né? E essa carência que a gente tem desses profissionais que a gente estava falando, acaba tendo esses puxadinhos, essas adaptações. E a hora que a gente chega, que a gente tudo hoje precisa do alvará da licença, da vigilância, o alvará da vigilância, a licença da vigilância, e a hora que a gente chega, fica-se muito deprimida com o que se encontra, e até mesmo o profissional fica que fez a obra, né? Porque não foi aprovada, não vai atender os requisitos. E muitas vezes a gente tem, professor, a gente tem uma base da nossa legislação que chama Portaria CBS 1, e ela norteia todos os serviços que precisam de laudo técnico de avaliação. Que é o LTA. Que é esse laudo técnico? O LTA, que a gente precisa para iniciar a minha atividade. Então, eu vou fazer uma clínica de cirurgia. Vou lá nessa CBS 1, qual que é o KNAI dela de serviço? Certo. É clínica cirúrgica. Ela precisa de uma vistoria prévia, ela precisa do laudo técnico de avaliação, que é um projeto para ser aprovado, e aí eu consigo trabalhar sem riscos para todo mundo que estiver envolvido nisso, né? Eu crio talvez, eu acho que penso assim, né? O que a gente poderia iniciar uma determinada campanha para minimizar inicialmente esse problema que vocês têm é talvez conscientizar aquele aluno que está saindo da graduação, que vai entrar, né, que está na graduação, que, por exemplo, nessa área, vou dizer assim, médica, hospitalar, odontológica, de alimentos, né, essa parte saúde em geral, se eu posso colocar assim, é que assim, antes de desenvolver um projeto, né, começar com os estudos, busque a vigilância sanitária, né, busque aí o subgrupo da sua região, né, os técnicos aptos para tal, que nem a Edmeia, 28 anos de carreira, então assim,
com todo respeito, ela sabe muito mais que muito arquiteto, que muito mais engenheiro, que muito mais médico, enfim, por conta dos anos que ela tem de experiência. Dentro dessa área. Sim, dentro dessa área, claro. Não, sim. Mas é louvável isso, Edmeia, porque você tem muito a acrescentar, né? Então, assim, trazer para que esse profissional saiba que ele precisa passar pela vigilância sanitária para efetivamente elaborar o projeto dele, para adequar os espaços, entendeu? Que isso aí tem que ficar gritante para que ele entenda que ele precisa disso. Eu acho que essa reunião nossa hoje aqui, esse bate-papo nosso aqui, vai fortalecer isso, né? Porque a gente costuma falar que as faculdades, elas nos trazem teoria, né? Muita teoria. E na hora que a gente chega para desenvolver as coisas na prática, a gente se perde. A gente fica ansioso para concluir, mas também perdido por onde vamos começar. Então, todos os municípios, eles têm as vigilâncias sanitárias municipais, né? A ação direta é da vigilância do município. E nós, do Estado, a gente faz a parte de supervisão, né? Então, quando ocorre alguma dúvida, algum problema... Essa semana mesmo a gente recebeu aqui um município, a minha abrangência aqui são 12, mas a gente socorre aí Araçatuba e a região também várias vezes por conta de falta de equipe. E a gente recebeu aqui para a gente discutir por quê. É uma obra dentro de uma estrutura já existente. Então, como é que a gente consegue... Será que vai conseguir encaixar o que eu preciso dessa clínica de estética, que vai ser uma clínica grande, dentro dessa casa que eu vou comprar ou eu vou alugar, né? Então, às vezes, a gente consegue dar dicas. Olha, aqui eu consigo transformar assim, aqui eu consigo colocar assim, né? Para tentar encaixar. Então, muitas vezes, você não vai começar uma obra do zero. E o que dificulta mais quando você tem que fazer uma adaptação numa existente. A adaptação, na minha concepção, ela é muito pior que a construção inicial do zero. E aí, por exemplo, numa situação como essa, claro, a vigilância sanitária tem normas a serem atendidas. Isso. Por exemplo, vamos imaginar que eu comprei essa casa, eu vou fazer essa clínica de estética, e aí, assim, o ambiente não me atende, ou não atende a vigilância sanitária. Não deu certo. Não deu certo. E essa eu já vou te falar que não deu certo. Ele não vai alugar mais, né? Ele falou assim, não, então eu nem vou mexer nesse aluguel, porque eu falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar na vigilância se eu vou conseguir ou não. Em contrapartida, a gente tem um consultório, uma clínica odontológica, que é uma clínica grande também, com 4 profissionais, e que tivemos que fazer interdição. Entendi. Né? Porque não atende, eu não tenho ventilação, eu não tenho exaustão, eu não tenho lavabo. Então, nós fomos chamados pela equipe do município, que o profissional foi lá, se instalou, começou a trabalhar, e a vigilância em cima, eles não respondiam, então o Estado teve que intervir, e a gente acabou tendo que ir até o município e fazer a interdição. É horrível, é muito ruim para quem está lá querendo ganhar o dinheiro dele, trabalhar, mostrar o serviço dele, e para nós que estamos fazendo uma situação dessa. Mas diante do risco e um benefício, a gente tem que saber avaliar muito bem isso. Eu não tenho dúvida quanto à avaliação, e eu sei, assim, eu tenho alguns conhecidos profissionais que trabalham na vigilância sanitária, e eu sei do quanto eles são dedicados e assertivos nas tomadas de decisão, né? Eles fazem sempre o melhor, buscando nunca atrapalhar aquele como consultório, ou como cliente, ou como profissional da saúde, mas sim orientar para que ele continue prestando o serviço com boa qualidade, né? Então isso aí a gente sabe. Só que às vezes eu vejo que em alguns casos, aquele que está trabalhando à frente do consultório ou dentro da clínica, ele tem um certo receio, algo assim, de não receptividade, de querer ir contra. Isso é difícil para vocês também?
Muito. A gente é visto como o mal, né? A pessoa do mal, né? Então, assim, quando as pessoas falam aqui na região, eu vou conversar com a Edmeia, todo mundo já fala assim, meu Deus, a Edmeia não, né? Porque, assim, as pessoas também têm que entender, professor, que a gente está aqui enquanto um profissional. Sim. Eu tenho a minha ética, Perfeito. né? A gente tem as nossas missões a serem cumpridas, as nossas definições de prestação de serviço. Então, também eu não posso fechar os olhos para aquilo que a gente está vendo, né? Com certeza. Então, diante do que a gente constata, do que a gente vê, a gente tem que agir, né? Então, não é fácil estar do lado da vigilância, não. Às vezes, quando a gente vai fazer capacitação, a gente já fala, gente, não é um serviço fácil, né? A gente lida também com profissionais de altíssimo gabaritos. Então, se a gente for ver, a gente vai trabalhar com os médicos, não é? Com os dentistas e nutricionistas. Então, são profissionais todos formados que têm um gabarito. Às vezes, a gente até tem profissionais que têm aí 12, 15 anos de atividade também e que, na verdade, começa a acontecer algumas adaptações até de serviços. Então, hoje a gente está tendo muito assim, eu vou aumentar a gama do que eu faço. Tá. Então, eu faço só Botox. Hoje, agora, eu vou fazer também uma lipo. E assim a gente vai trabalhando. Só que eu não posso fazer o que eu fazia, que eu precisava para fazer de estrutura e de equipamento para um Botox é uma coisa. O que eu preciso para fazer uma lipo é outra estrutura, outro equipamento. Você já vai precisar até também, quem sabe a situação, de uma UTI. Sim. Então, às vezes as pessoas vão ampliando as suas ações sim. E não vão prestando atenção nisso, né? E aí, quando chega que o paciente teve uma parada, o paciente foi hospitalizado, ou o paciente teve uma queimadura, e a gente chega para verificar, a situação está totalmente irregular. Isso é uma dor muito grande, né, Edmeia? Isso. Ainda bem que eu me tornei amigo da Edmeia agora eu posso ficar mais tranquila. Então... Não, é engraçado porque as pessoas às vezes vão fazer algum procedimento, professor Júlia, eles falam assim, Edmeia, aquela clínica, eu posso ir, né? Aquele lugar, eu posso ir. Eu falo assim, gente, se está funcionando... Pode ir, né? Agora você tem que confiar no profissional que você também vai. Sim, não tenha dúvida. Que não é fácil. Não. E recentemente, Edmeia, a gente estava aqui numa disciplina, né? Pessoal falando em projeto, né? Desenvolvendo... Era uma clínica de especialidades, tá? Que era um desenvolvimento de projeto, mas aí... Nossa, tem muito a ver com o que você citou, né? Aí a aluna desenvolveu uma clínica que ela tinha estética, ela tinha, né, estética em geral, ela tinha nutricionista, ela tinha endócrino, né? Precisava ter 3 especialidades. E ela quis colocar uma quarta. Na quarta ela colocou cirurgia plástica. Vamos lá, então. A partir desse acréscimo que ela fez, dessa quarta especialidade, porém cirurgia plástica, o que aconteceu? Tudo que ela não necessitava anteriormente, como esse caso que eu citei, essa situação que eu citei para você de uma UTI, ela precisou incluir. Exato. Só que aí ela tipo assim, ela não entendia o porquê da UTI. Gerador, né? Às vezes a gente fala assim, você tem o gerador de emergência? Não, então quer dizer, o engenheiro, quando ele fez a organização daquele serviço, era um serviço que não precisava ter 24 horas de energia. A partir do momento que eu insiro uma situação onde eu não posso ter queda de energia, que meu paciente vai se agravar, acabou para mim. Agora eu já tenho que fazer um gerador, instalar uma elétrica de emergência. Só que às vezes nessa adequação de emergência, infelizmente, às vezes pode causar um problema maior, né? Um óbito, né? Que a gente nunca espera, né? E geralmente eu costumo orientar, né, os meus alunos no desenvolvimento de projetos, tudo a gente tem que pensar numa possível necessidade de ampliação. Professor,
hoje vocês eles estão assim, vocês estão intimamente ligados a tudo que se funciona hoje, né? Sim. Até a parte de acessibilidade, sanitários que hoje, onde tiver atendimento, a gente tem que ter ao público. E não é um simples sanitário, tem que ter um sanitário acessível, masculino, feminino, a parte de rampas. Então, a gente já chegou a ter clínica que colocava a rampa na hora que amanhecia o dia, que pegava um pedaço da calçada e depois à noite recolhia a rampa, porque precisava ter a rampa para poder adentrar, né? Então, assim, várias clínicas, e se a gente pegar hoje, ainda a gente vai ter dificuldades, não conseguiram ainda se adequar. Então, como é que eu vou me adaptar? Como é que eu posso fazer? E é engraçado que esses dias eu estive num local onde é uma escada para você adentrar no consultório. E aí, a hora que eu cheguei no topo da escada, eu olhei para o lado esquerdo, tinha um sanitário acessível. E eu falei assim, se eu tenho escada, como é que o paciente de cadeira vai conseguir chegar aqui que vai precisar de um sanitário acessível? Então, quer dizer, a pessoa, ela construiu no primeiro andar para poder trabalhar com uma clínica com um sanitário acessível, porque a lei pede, mas ela não tinha acessibilidade para a pessoa chegar lá. Isso é para inglês ver, né? Não é? Então, assim, você fica olhando umas coisas que as pessoas querem dar um jeitinho de fazer para você falar assim, não, mas olha, né, eu fiz isso aqui. Mas não é, a gente tem que cumprir do começo ao fim, porque senão eu não consigo atender às necessidades dos meus pacientes, dos meus clientes, e não vai me resolver. É que nem uma coisa que eu estava comentando outro dia com o pessoal, né? Assim, recentemente, principalmente isso aí aconteceu um pouco antes da pandemia, e com a pandemia criou uma força muito grande, né? Os hospitais, antes que eram ambientes talvez mais frios, menos aconchegantes, a gente está vendo que está se mudando completamente essa visão. No sentido de, por exemplo, já é difícil você ficar no hospital e ir para um hospital. Ninguém quer ir para o hospital, né? Ninguém quer ficar doente. Mas quando vai, pelo menos ter o mínimo, né, de humanização, vamos dizer assim, né? Ter um ambiente agradável. Porque você está indo ali, porque você está indo para lá, Edmeia, para ficar melhor, não para piorar. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Que a gente não quer sair de lá pior do que entrou. Pois é. Então, se eu chego lá e eu não tenho um fluxo, até mesmo roupas, né? A gente fala das roupas de lavanderia, a gente falando de fluxo, eu tenho um fluxo também na minha lavanderia, né? Certo. Eu tenho que entrar com a minha roupa suja e ela vai sair um sentido único. Lá no final do meu processo, ela vai estar limpa. Por quê? É o risco da contaminação cruzada que a gente fala. Então, às vezes, a gente chega numa clínica e a clínica já está fazendo procedimentos onde eu tenho sangramentos, eu tenho tecidos que sangram, e aí eu vou misturar tudo num tanquinho e é um ambiente único, quer dizer, então eu melhorei lá dentro, fiz toda a minha estrutura lá, mas os meus ambientes de apoio continuam iguais. Então, eu estou contaminando, inclusive, o meu funcionário que está lidando com essas roupas lá. Perfeito. E às vezes a gente chega e fala assim, não, mas é só uma lavanderia, é lá no fundo do hospital, é lá no fundo do consultório, é só uma lavanderia, mas não é só uma lavanderia. É uma lavanderia que, se eu não tiver todos os cuidados, eu estou expondo os meus funcionários a riscos e os meus pacientes, porque essa roupa ela vai se recontaminar. Que nem eu brinquei outro dia com a nutricionista, né? Com a professora Ariadne, que veio aqui, né? Que nem, por exemplo, eu fritar um frango no óleo que eu acabei de fritar um peixe. Aquilo vai dar um gosto. Aquilo vai... Então. Como que faz, né? E assim, eu acho que... Que qualidade é essa que eu estou dando para o meu cliente, né? Exatamente, Edmeia. Fica uma coisa muito... Sabe, não atende às expectativas. Né? E eu falo assim... Não é o esperado da gente. Com certeza. Sabe uma dor que eu vejo também, Edmeia? Você que tem mais experiência pode até me ajudar e pontuar, mas é a dor da falta de multidisciplinaridade também. É entender
que, por exemplo, para você construir uma clínica, um consultório, um hospital, uma ampliação, uma adequação, né, um ambiente de fabricação de alimentos, tem que ter, assim, não basta somente ser arquiteto ou ser engenheiro civil, nós temos que ter alguém que nos embase, como vocês da vigilância sanitária, né, o pessoal que vai nos dar as informações corretas, né? Porque até a professora Ariadne comentou com nós aqui um caso de um hospital, né, que foi construir uma cozinha, tá, de fabricação de alimentos, e aí efetivamente não contratou o profissional, né, com especialização ou com experiência nesse tipo de adequação do ambiente. Chegou a vigilância sanitária e falou, ó, tá errado, a gente não pode liberar para uso. Aí que o hospital, efetivamente, foi, poxa, então o que eu preciso fazer? Você precisa contratar uma pessoa. Aí foi uma empresa especializada, foi, na verdade, feita a contratação de uma nutricionista, tá? Que juntamente com os arquitetos e engenheiros da obra fizeram adaptações. Então, por exemplo, mais de 80% do que já estava pronto teve que ser refeito. Sim. A gente tem, você falando aí da parte de nutrição, né, dentro do serviço de nutrição dentro de um hospital, por exemplo, a gente precisa de várias áreas, de vários setores. Eu não posso manipular, por exemplo, na mesma bancada, carne com legumes. Exato. Porque eu tenho ali a contaminação de um para o outro. Entendi. Massas também tem que ser separado, manipulado separado. Aonde eu vou lavar os utensílios que eu usei na cozinha é uma pia. Se eu vou lavar os pratos que vieram dos pacientes para cá, os talheres, é outra pia. Então, assim, existe para você falar assim, não, eu vou ampliando o serviço, vou fazendo, dentro da mesma estrutura que você tinha, você não vai conseguir fazer. Entendi. Então, você acaba tendo riscos e contaminações. Teve uma época que alguns hospitais quiseram fabricar os próprios pães, as suas roscas, mas não é na onde ele já estava. Ele tinha que criar uma estrutura diferente, porque envolve fabricação. Para eu fazer uma fabricação, eu tenho que ter uma área específica para isso. Se a gente chegou lá, eu tinha até dó da funcionária que estava lá dentro, porque ela estava numa estufa. Pegaram um quartinho, colocaram ela ali dentro e falou, a partir de hoje você vai fabricar as bolachas, os pães, as roscas, ela dentro de um quadradinho. Sem ventilação. Aquele monte de forno. Perfeito. Sem ventilação. Exaustão adequada, o ar ficava todo preso e ela não estava, coitada, né? Ela estava numa panela de pressão. Né? Ela estava numa panela de pressão, precisa trabalhar. Isso, precisa trabalhar, ela não vai reclamar. E nem vai denunciar, falou, né? Ela falou assim, graças a Deus vocês vieram. E nem vai denunciar, porque ela precisa trabalhar, né, Edmeia? Então as pessoas se submetem a isso, porque eu preciso do serviço e aí a gente vai acontecendo. Também tivemos recentemente um caso de uma pessoa que era uma sorveteria, tá, e ela resolveu ser uma pizzaria também, né? Então, não dá. E aí a pessoa ligou aqui denunciando o funcionário, o próprio funcionário. Ele falou, eu pedi as contas e eu tô indo embora. Porque meu patrão quer que eu faça tudo. Eu tô dentro da sorveteria, eu tô na pizzaria, tá uma bagunça aquilo lá dentro, né? Porque as estruturas são incompatíveis de você fazer. Sim, sim. É que nem eu brinquei também com a professora Ariadne, na hora que nós falamos assim, é que nem aquele restaurante que ele quer servir massa, quer servir frango, quer servir boi, quer servir peixe, né? Então, assim, imagina o estoque que ele tem que ter. Imagina, por exemplo, você não pode usar a mesma faca para cortar peixe, cortar os outros, porque tem a contaminação. Tudo separado, sim. Então, e às vezes a pessoa não enxerga, né, Edmeia, que é importante tudo isso. Não entende. E assim, trazendo para essas áreas da saúde, é que a gente estava discutindo. Então, eu inicio o meu consultório com 1 ou 2 atividades. De repente, eu começo a ampliar as minhas atividades.
Até onde eu posso ir dentro da estrutura que eu tenho? Não sim. é? E vocês, nessa área da adequação de projetos, a parte de construção civil, vocês também sofrem muito com isso, de pessoas talvez que não querem, não querem entender a necessidade de A necessidade, não querem gastar, né? Porque aí a gente fala assim, olha, você vai ter que chamar um engenheiro para ele rever a sua parte elétrica, porque você tinha a parte elétrica para tantos equipamentos. Hoje você está triplicando, quadriplicando a quantidade de equipamento sua. Então, a sua rede elétrica não vai ser mais essa. A questão do gerador, igual eu expliquei para você, professor. Antes eu não tinha que manter o meu paciente em 24 horas, não podia faltar energia, né? Podia faltar, eu interrompia o que eu estava fazendo, daqui a pouco a energia voltava, ou se não voltava, o paciente ia embora e estava tudo certo. Hoje não. Se eu estou na mesa com o paciente e falta energia, meu paciente pode ir a óbito, né? Ou ficar com sequelas. Então, assim, aí a gente já orienta, olha, não vamos ser a gente que vai colocar a estrutura para você. Você precisa contratar um profissional. E até mesmo, professor, igual você estava falando do acolhimento, né, dentro dos hospitais, a questão dos arquitetos hoje, né, que eles gostam tanto dessas questões de aconchego, né? Eu posso ter planta, eu posso ter quadro, o que eu posso ter dentro das minhas estruturas de hospitais, né? Posso, onde não se há a necessidade, onde não se tem os procedimentos invasivos que a gente costuma falar, né, um curativo, um atendimento, eu posso ter um quadro de enfeite num corredor, numa sala de espera, plantas laváveis, né, desde que sejam higienizados. A gente fez uma fiscalização há um tempo atrás no hospital, que a hora que eu passava a mão nos quadros que estavam no corredor, estavam sujos, né? Então, também não adianta eu ter um quadro que vai ser acumulador. Né? Perfeito. Aí teve até problemas assim de infiltrações, aí fica úmido o quadro, fica úmido a parede e eu começo a ter bolor. Sim. Então, mas hoje o ambiente de aconchego é bastante prazeroso para a gente. Até cadeiras coloridas, mesas coloridas, né? Essas coisas que alegram os nossos ambientes. As tintas são laváveis. Hoje antigamente a gente só tinha aquela tinta óleo, né? Sim. Na minha época, quando eu comecei, era aquelas tintas que ficava tudo lustrado as paredes, né? Hoje não, você tem essas tintas foscas que são laváveis e que são coloridas. Então você pode colorir uma parede num determinado espaço. Então é muito bacana hoje as brincadeiras que você pode fazer dentro das estruturas que você tem e que traz aconchego para quem vai usar essa estrutura. Eu não tenho dúvida. Eu talvez, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu acho que assim, a maior dor que nós temos em tudo isso que a gente está falando, você já citou algumas, mas eu vou só pontuá-las, é assim. Primeiro que você às vezes tem um espaço que inicialmente ele não atende, e para que ele seja atendido, aquele que vai fazer a adequação dele precisa gastar. Com essa necessidade de investimento, ele precisa contratar um ou mais profissionais para desenvolver projeto, para fazer os serviços, né? Para que aquele fique a contento, atendendo às necessidades do ser humano como paciente, né? Ou até mesmo, por exemplo, de clínicas em geral, consultório, uma clínica veterinária, né? Para os pets, que também hoje a gente vê o crescimento enorme, né, desse segmento e aqueles que, né, estão melhor estruturados. Mas também eu vejo, Edmeia, uma outra situação no tocante à falta de profissional para nos ajudar tanto na execução e na elaboração desses projetos, mas também para, às vezes, ajudar vocês na fiscalização. Sim. Né? Porque, assim, às vezes você tem 10 clínicas para vistoriar, ou 15, enfim, né? E você é 2, e aí precisa... Então, assim, eu acho que a gente precisava, né, trabalhar dentro de uma estrutura, de uma metodologia de conscientização, mas uma real conscientização, até mesmo na parte ética profissional,
para que o profissional, né, habilitado, ele faça com que aquilo seja regra, não no sentido que regra é feita para ser quebrada, mas sim no sentido que regra é feita para ser cumprida. Exato. Para a gente poder ter esse atendimento, para que na minha humilde opinião, né, eu acho que qualquer país, para se ser bem sucedido, ele tem que investir onde? Para mim, nos 3 pilares: educação, segurança e saúde. Então, se a gente tiver isso, não tem como dar errado. Verdade. Né? Então... A educação, eu acho que o que a gente está fazendo hoje já é uma das questões, né? Partir para a parte de educação, né? A gente, da sanitária, como eu te falei, a gente é do estado, a gente tem as vigilâncias dos municípios. E a gente também faz, assim, tenta fazer o máximo que a gente consegue em termos de capacitação, porque é essa questão da distribuição de informações que a gente consegue diminuir riscos. Sim. Você vê que a gente, quando eu estou, às vezes, assistindo a televisão que fala alguma informação sobre, teve queimadura disso, teve uso, reaproveitaram materiais que eram de uso único. Eu tiro foto, a gente hoje tem tudo no WhatsApp. Sim. E eu acabo disparando para os grupos de vigilância sanitária que a gente tem, né? Porque é o que chama a atenção da gente, para a gente evitar que novos aconteçam e para a gente ir até atrás do que a gente está visualizando ali na tela, né? Recentemente a gente teve até uma web agora da Anvisa a respeito de equipamentos, porque a gente está com uma gama de equipamentos poderosos em termos de estética. Tá. E aí, quem está manuseando esses equipamentos? São pessoas que têm capacidade para manusear? Então, o que a Anvisa está fazendo, acho que de uns 5, 6 anos para cá? Quando se vende o equipamento, no manual desse equipamento, identifica quais são os profissionais que podem manusear esse equipamento. Né? Então, isso já nos ajuda, enquanto vigilância sanitária, a falar, olha, você não pode. Você pode. Porque depois, quem é que vai ser responsável pelo dano no paciente? Entendi. Não é? Talvez a Anvisa, nesse caso, não sei se existe isso, mas talvez fazer com a empresa que vai vender o equipamento, fala assim, um exemplo, o Juliana Equipamentos, se você for vender esse aparelho de estética para a Edmeia, você precisa primeiro ver se a Edmeia é apta tecnicamente para poder comprar esse aparelho. Não vender para ela para depois... Concorda? Eu acho que... não sei. É que parece que me foge muito, porque tem pessoas que compram, depois repassam o equipamento, então, enfim, é meio esse que é o problema, o jeitinho brasileiro, né? É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro que a gente... Falando de equipamento, Juliano, eu vou lembrar aqui da questão do raio-x, né? Sim. Todo mundo, eu vou instalar um raio-x, Essencial hoje você ter um projeto arquitetônico para você ter uma sala de radiografia. Sim. Por conta da radiação. E aí, às vezes, o profissional é um ortopedista, eu quero melhorar o meu atendimento, vou fazer uma sala aqui, então tem que ter todos os cálculos para fazer a blindagem de sala. E aí você fala para a pessoa, vou chamar um técnico, não sei. Eu falei, não. O meu pedreiro já fez isso, ele sabe. É assim. Porque eles já querem dar jeitinho. Eu falo, não, é o engenheiro, tem que assinar, ele tem que garantir. Então, são paredes duplas, paredes revestidas com placas de metal, aço, efetivamente, para que a radiação ela não passe de um ambiente para o outro. São chumos, né? Os conglíferos, né? Até as portas, né? São de revestimento, janelas superiores para você conseguir ventilar, mas não passar radiação. Então, assim, são vários... Esse tempo não, mentira, já faz muito tempo. A gente fazendo fiscalização num hospital que tinha janela.
E aí chegamos lá a fazer a fiscalização na sala de raio-x, cadê a janela? Estavam vedadas a janela. Eu falei, mas como vedaram a janela? Ah, passou um grupo aqui e falou que não podia ter janela, que estava vazando a radiação, né? Mas que grupo? Ninguém nem sabe de onde apareceu. Aí foram, eu falei, gente, cadê o engenheiro de vocês? Consulte o engenheiro, né? Ah, então a gente está sem engenheiro já faz uns 6, 7 meses e a gente resolveu fazer assim mesmo. Então, quer dizer, é a importância das pessoas que estão se dedicando, né, a ter conhecimento, a estudar essa área. Nossa, é muito amplo, viu, Juliano? Se a gente fosse falar, que eu fico horas falando, porque são muitos detalhes que hoje você tem dentro da vigilância que envolvem esses aspectos. Sim, né? Sim. Oi, Edmeia, assim, ó, partindo para essa reta final desse nosso bate-papo, que está extremamente prazeroso, né? Eu já vou deixar aqui aberto um convite para você da gente se programar aí para o segundo semestre, talvez uma palestra, um bate-papo, para você vir até a instituição, para a gente falar mais sobre essa situação relativa ao desenvolvimento e a conscientização daqueles profissionais, né? A gente pode fazer algo multidisciplinar, então já fica aberto o convite, a gente vai falar depois aí sobre isso, porque para mim é extremamente prazeroso e eu acho que vai agregar muito para os nossos profissionais que vão sair, né, aqueles da graduação. Mas assim, o que você poderia, para a gente finalizar, deixar, não seria como uma dica ou como um conselho, mas assim, algo que você entende que é importante e ainda que é falta de conhecimento, talvez, do profissional da área? Eu acho que, a princípio de tudo, ver o que é a lei para aquele determinado espaço. Sim. Né? Então, eu vou trabalhar uma lavanderia, qual é a legislação disso? Tá. Se eu vou trabalhar uma central de esterilização de material, qual é a legislação disso? Entendi. E em cima de todas essas legislações, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. E a dica é assim, nunca mude um tijolinho antes de saber o porquê que você está mudando o tijolinho. Entendi. Né? Porque, igual eu te falei da janela, eu fechei a janela. Mas por que você fechou a janela? Né? Então, essas coisas de conhecimento prévio do que eu vou fazer da minha ação é importantíssima. Né? Então, antes de agir, ter conhecimento do motivo da minha ação. Né? Entendi. Bom, Edmeia Caetano, da Vigilância Sanitária, subgrupo de Andradina, eu queria extremamente agradecer você por esse bate-papo, também agradecer a professora Daniela, que fez o nosso contato aí, né? Criou o nosso feedback aí, para a gente poder ter essa proximidade, para a gente falar desse assunto. Então, assim, agradecer a disponibilidade sua de abertura de agenda, tá? O que a gente puder aqui ajudar também, tiver ao nosso alcance, conte com a gente. Só queria agradecer, porque eu tenho certeza que foi extremamente enriquecedor, tá? Todas essas dicas, esse conhecimento seu, que é extremamente louvável. A gente ainda vê que existem pessoas como você que se dedicam, que querem ver algo melhor, transformador. Então, só tenho que agradecer, Edmeia, a sua disponibilidade.